Senhor Jesus. Amém, irmãos. Nossa terça-feira da segunda semana, vamos desfrutar o versículo do Ler com Oração, é o de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz: Receio que assim como a serpente enganou a Eva e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus! O título dessa leitura diz: Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Em 2 Coríntios, Paulo continua sua defesa ao dizer: Eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, ouvindo-me, daquela firmeza com que penso. Devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. No final desse versículo, ao tratar do assunto de maneira cuidadosa, Paulo não expõe as pessoas envolvidas. Pela luz da palavra de Deus, sabemos que ele falava sobre os irmãos judaizantes de Jerusalém, que perturbavam o evangelho de Cristo. Quando estava presente com eles, Paulo era humilde, fraco e tímido, mas, enquanto ausente, ao escrever suas epístolas, ele era forte e ousado. Como ministros da nova aliança, devemos ter a mesma atitude da humildade e mansidão para com os irmãos, com o fim de ganhar a todos. Precisamos ter a sabedoria de Paulo no trato com os irmãos, não sendo fortes demais a ponto de derrubá-los e desencorajá-los. Paulo prossegue em 2 Coríntios dizendo: Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nessa porção ele explica que, enquanto vivia no mundo, estava sujeito às restrições de sua carne física, mas não militava segundo a carne. A carne aqui significa que Paulo ainda estava sujeito a doenças, ataques emocionais e de todo tipo de vulnerabilidades. Estamos no mundo e carregamos esse tabernáculo terrestre conosco. Porém, não lutamos segundo a carne. Como ministros da nova aliança, nossas armas são espirituais. Somos ministros da nova aliança, embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Nossas armas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são nossa mente, que é um campo de batalha, para anularmos toda artimanha do inimigo de Deus. Precisamos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para destruir fortaleza, sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As duas armas mais poderosas são a palavra de Deus e o espírito de poder. A palavra, sofismas, no versículo 4, significa literalmente arrazoamento ou argumentação. Por vezes ouvimos pessoas que não têm uma visão correta do que Deus deseja fazer em sua obra, ou até pessoas mal intencionadas que falam palavras bonitas e nossa mente começa a argumentar ou a arrazoar-se sobre o caminho que o Senhor nos mostrou. É esse mesmo. Éramos simples, nada questionávamos sobre a palavra que é falada ou sobre a condução da obra do Senhor. Porém, quanto mais vivemos debaixo de sofismas, mais passaremos a duvidar, e até mesmo nos tornaremos incrédulos. O resultado é a desobediência, que pela palavra de Deus
e pelo poder do Espírito experimentamos arrependimento e libertação. Todos nós, em maior ou menor grau, já passamos por essa amarga experiência de arrazoar e argumentar sobre a maneira como Deus conduz sua obra e dispensa sua palavra. Isso ocorre para nosso amadurecimento. E Deus nos provará. Graças ao Senhor, a grande maioria já superou essa questão. Leiamos o seguinte versículo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que é um coração de incredulidade, irmãos? É ouvir a palavra, mas não crer nela. Isso acontece quando o que ouvimos não é acompanhado pela fé. Esse tipo de atitude perante a palavra de Deus, no final, produz dúvidas sem fim. Que o Senhor nos livre disso. Paulo, com o desejo de curar os irmãos no versículo do vírus da desobediência, traz a solução. Leiamos. Estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que esse versículo significa? A desobediência só pode ser curada na igreja e a submissão for completa. Se a submissão for completa, ou seja, para que um apóstolo traga cura a determinada igreja, é necessário sua obediência. Paulo continua nos versículos seguintes. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo. Pense em outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito de nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. O coração de Paulo, mesmo ao falar de sua autoridade, não era impor algo aos irmãos, tampouco causar destruição. Seu encargo era somente com a edificação da igreja. E esse deve ser o foco e o coração de um ministro da nova aliança, sempre em busca da edificação. Os falsos apóstolos usam até mesmo a palavra de Deus com palavras bonitas, mas seu coração está cheio de motivação impura, que no final trará destruição. Amado leitor, o que falamos ou fazemos é para edificação ou destruição? Precisamos ser constantemente iluminados em nosso serviço ao Senhor por meio de sua palavra. Se causamos dano, é necessário arrepender-nos o mais rápido possível. Como ministro da nova aliança, nosso encargo é cooperar na edificação de sua igreja, com a humildade, mansidão e benignidade de Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Pergunta: quais são as armas espirituais que destroem fortalezas, sofismas e toda altivez?